Boa noite, estamos ao vivo, começando mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TP Fest. Uma boa noite. E hoje nós temos entrevista com a advogada a doutora Crisma Siqueira, com o tema alienação parental e reflexo de processo de guarda. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E para quem quiser mandar a pergunta para a doutora Crisma, pode estar enviando a pergunta a todos vocês. Vamos aguardar aqui a entrada da doutora Crisma. Estamos aguardando aqui a conexão. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que o tema da entrevista de hoje é alienação parental e reflexo dos processos de guarda. Olá, boa noite. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui nos espaços jurídicos, pelos estúdios TPFest, aqui pelos espaços jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse. Boa noite a todos. Meu nome é Crisma Siqueira, eu sou advogada, atuo na área de direitos de família e hoje eu estou muito feliz de estar compartilhando sobre um tema muito importante nessa área com vocês. E eu já começo então a perguntar o que vem a ser alienação parental e qual a importância desse contexto aí no processo de guarda. Então, a alienação parental, ela ocorre quando um dos pais manipula o filho para não ter um relacionamento com esse pai após normalmente um término, um divórcio ou uma separação. Infelizmente, é uma situação que ocorre com muita frequência no Brasil e as consequências são graves no processo de guarda, pois, primeiramente, o menor é extremamente afetado com, com todo o processo psicológico que envolve o processo de guarda em si, e o núcleo familiar também é bastante atingido, pois são feitas várias análises perante o juiz de como que esse menor é tratado dentro do contexto familiar. Então, é bem grave, de fato, as consequências dessa alienação para a criança especificamente e também para todo o núcleo familiar. E a alienação, ela é considerada crime, doutora? Não, ela não é considerada um crime, é considerado um comportamento reprovável, né? Mas existe um projeto de lei que está em andamento na Câmara Federal que pretende tornar essa prática, né, um crime com a pena de entre 3 meses até chegando até 3 anos, né? Mas ainda está em análise e ainda não sabemos se isso vai prosseguir. Entretanto, existem consequências jurídicas, né, como a perda do poder pátrio familiar e até, em casos mais extremos, né, o juiz decretar que esse pai ou essa mãe não tenha mais convívio com o filho. Ok. E quando se deve entrar com o processo de alienação parental? E qual o tempo desse processo? Bom, a primeira coisa que deve ser analisada para ingressar com o processo é a saúde do menor. Quando for verificado por um dos pais, né, que a saúde da criança está sendo afetada, o seu desenvolvimento na família, na escola, com os amigos, é imprescindível que o pai busque ajuda, né, primeiramente de um profissional, né, e também uma ajuda terapêutica, né, que vai ajudar ele a passar por esse momento e seguir em frente, né. Então, assim, quando o pai verificar que houve uma mudança do comportamento do filho após um divórcio, que ele não quer mais ter convívio ou com ele ou com familiares próximos, então é necessário investigar, né? Então é nessas ocasiões que é aconselhável entrar com processo de guarda. E como é possível provar a alienação, doutora? Então, essa é a grande questão, né? Que como provar?
Hoje em dia, né, a gente tem os meios de comunicação, né, que são bem eficazes. Então, assim, mensagens de texto, às vezes uma conversa que você tem com seu filho, um comportamento na escola que seja diferente, que a professora possa relatar, ou até mesmo um relato de um terapeuta, né, que que vai especificar quais são as necessidades do menor, né? Ela pode relatar com detalhes o que está passando pela cabeça dele, né? Então, assim, o ideal é juntar todas as provas possíveis, tanto com conversas, como testemunhas também, é muito importante, do núcleo familiar e fora do núcleo familiar, que para provar a alienação. E é importante documentar todas essas provas e a importância do psicólogo infantil nesses casos seria o acompanhamento psicológico da criança ou existe um tratamento que é feito para saber se aquela criança está passando por alienação parental? Bom, existem duas vertentes, né? A primeira vertente é a judicial, quando o psicólogo judicial vai fazer um acompanhamento com esse menor. O juiz vai pedir esse acompanhamento e ele vai verificar todo o contexto familiar dessa criança, né? E a segunda vertente é a particular. Quando um terapeuta, né, vai acompanhar essa criança com terapia, normalmente semanal, né? Que vai. Porque às vezes a criança nem sabe o motivo pelo qual ela não quer mais ter contato com o genitor ou a sua mãe, pai ou mãe. Às vezes a criança simplesmente não sabe. Então, até para explicar para o terapeuta, elas não conseguem explicar. Porque tem todo um processo psicológico atrás envolvido. Então, assim, é importante e normalmente, quando existem esses casos, o juiz aconselha e pede, às vezes determina o acompanhamento tanto particular quanto da psicóloga do tribunal. E isso pode demorar bastante tempo. E é o que torna o processo, às vezes, demorado. Porque às vezes é necessário várias análises e o juiz pede uma análise, tem uma audiência, aí determina um período de convivência de adaptação e, caso seja necessário, ele pede uma nova avaliação, que pode ser somente da criança ou de todo o núcleo familiar. Aí, no caso, esse é o papel do tribunal em casos de alienação. Isso. E quais as consequências que pode causar para quem pratica a alienação parental? Bom, a Além da que principal é a além de perder a guarda, né? Pode se perder a guarda também da criança, né, doutora? isso. Essa é a consequência principal, né? Porque hoje em dia, a maioria dos juízes, existe um entendimento de que a guarda compartilhada, ela é a melhor opção para os menores, né? Então, assim, nesses casos específicos de alienação parental, abuso, psicológico ou físico, são as exceções ao poder patrofamiliar. Então, o juiz pode simplesmente excluir esse genitor da convivência com o menor, permanentemente ou temporariamente. Então, essa é a consequência maior. E quando algum dos genitores são acusados de alienação parental, o que eles devem fazer? Bom, a primeira coisa que eu aconselho é buscar ajuda legal, eu acho que isso é o principal, e também colher provas de que isso não existe, através de testemunhas, principalmente testemunhas, e também buscar ajuda de um terapeuta, que é o que a gente sempre fala, porque o terapeuta ele vai analisar de fora o que está acontecendo e vai ser uma prova inefutável de que aquele pai, ele na verdade não está praticando alienação parental. E que porque às vezes acontece e às vezes não acontece. Então, muitas pessoas são acusadas, né? Mas não é verdade. E outras são acusadas com fundamento. Então, é importante, sim, que a pessoa se previna, né? E busque, por exemplo, está passando por uma situação de divórcio, existe uma das partes
alegando alienação parental, o ideal é evitar conflitos diretos com essa pessoa, porque essa pessoa vai estar ali sempre buscando uma munição para poder fundamentar essas alegações dela. Então, assim, evitar ficar sozinho com essa pessoa, evitar conflitos, né? É, no caso de brigas, discussões, porque isso pode ser usado contra você no futuro. Certo. E é importantíssimo, então, ter o acompanhamento de um psicólogo infantil nesses casos de divórcio. Mesmo que não Sim. haja alienação, mas é importante sempre ter um parecer do psicólogo, no caso. Sim, sim, eu acredito que sim, porque o divórcio, ele já é traumático, né, para a criança, né, que está acostumada ali com um núcleo familiar que é desfeito. E não são todos os divórcios que são feitos de maneira amigável, né, que as pessoas conseguem se entender de fato. Então, o que é aconselhado é que quando a criança está passando por essa situação, que ela busque sim uma ajuda de um profissional, até mesmo para que ela possa entender que o pai e a mãe vai continuar sendo pai e mãe após essa separação, né? E que ela possa se entender novamente como ela faz parte daquela família, como será reconstruída essa família. Então, por isso que o acompanhamento é muito importante, porque às vezes não existe alienação parental de nenhum lado nem outro, mas a criança começa a rejeitar um dos genitores. Normalmente o pai, porque o pai sai de casa e continua com a mãe. Então é bem comum isso acontecer. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante para manter a saúde mental dessa criança e para que ela se entenda novamente como um indivíduo ali dessa relação, desse núcleo familiar, né? E o conselho que a doutora dá para quem está passando por isso, além do acompanhamento psicólogo aí com a criança, qual outro conselho a doutora dá aí para os pais, no caso? Olha, o meu conselho é que tenham paciência. Por incrível que pareça, é uma situação que exige muita paciência e que normalmente quem está passando não consegue enxergar que lá no final desse processo todo vai existir sim uma resolução, vai existir sim um, uma situação de que o seu filho vai voltar a ter um convívio com você, porque existem muitas situações que os pais deixam de ver o filho porque simplesmente não conseguem. Então, o emocional também desse genitor fica muito abalado, né? Então, o que eu recomendo, o que eu indico e sempre converso com os meus clientes é que eles tenham paciência de que aquilo ali é uma fase, mas que no final tudo vai dar certo, porque infelizmente num processo existem regras, procedimentos, existe todo um andamento que a gente precisa seguir e que não é tão rápido e às vezes pode demorar. E o genitor tem que ter esse cuidado de saber que, é meu filho, mas eu tenho direito. Tudo bem, você tem direito sim, e o seu direito sim vai ser garantido, mas você tem que pensar primeiramente na saúde do seu filho. Então, se ele está passando por essa situação, não é porque ele quer, né, te rejeitar, não é porque ele quer não te ver mais, é porque teve uma situação implantada ali na mente dele, né, de que o convívio com você não seria bom. Então, assim, para até isso sair, né, até isso mudar, até isso ele voltar a te olhar com o olhar que ele tinha anteriormente, é todo um processo que pode durar um tempo. Então, a chave disso tudo é paciência e não desistir, né? Porque existem também alguns pais, né, que, agora então eu vou deixar para lá, entendeu? Porque está num momento ali de emoção e não consegue enxergar aquela luz no fim do túnel, né? Então, é ter paciência, ser perseverante, não desistir, pensar no seu filho e de saber que sempre o melhor para ele vai ter um pai presente, uma mãe presente, né? Mesmo que não seja nesse momento atual, mas no futuro, né? E buscar assim garantir os seus direitos, né?
através de uma ajuda de um profissional da área jurídica e também buscar um acompanhamento, né, de um terapeuta. E a gente vai agora para o setor da pergunta dos internautas. A gente começa com as perguntas da live. A gente tem a pergunta da Renata. Ela pergunta, doutora, somente a negação do menor de idade em ficar próximo ao genitor que não exerce a guarda da criança é caso de investigar uma alienação? Bom, é um indício, né? É um indício de que pode haver alienação. Porque o que tem que ser investigado é o porquê que esse menor não quer ficar na presença do pai, né? Se existe ali alguém falando mal dele pelas costas, pode até, às vezes, tem famílias que até não entendem isso e não entendem que a criança às vezes está ali brincando e tem aqui os adultos conversando, mas a criança pesca, ouve, né, assimila uma conversa paralela. Então, o que deve ser buscado, né, é investigar isso, né? Mas por que, filho, que você não quer ficar com o papai, com a mamãe? O que está acontecendo? E sempre tentando conversar com essa criança para tentar extrair alguma informação dela. E se isso não for possível, é buscar sim uma ajuda de um terapeuta, porque existem crianças que chegam na terapia e falam para a terapeuta que eu não sei por que eu não quero ficar com meu pai, eu não me lembro. Eu não tenho motivo, ou com a minha mãe, assim, entendeu? Então, a terapeuta ela vai trabalhando ali para entender esses motivos e fazer com que ele chegue em uma resolução na sua própria cabeça de que não. Então, se eu não tenho motivo, então eu posso sair, posso ter um convívio com eles, né? E a Renata faz uma outra pergunta. Ela pergunta se a alienação parental também rege o abandono do não guardião da criança. Bom, essa questão do abandono já entra na questão do abandono afetivo, né? Que existe também, né? Porque às vezes o pai ele não tem ali a guarda compartilhada com a mãe, né? A mãe exerce a guarda total, mas isso não significa que o pai não tem o dever, né? De estar ali, de prestar da prestação de alimentos e também do convívio com o filho. O abandono afetivo, ele já ocorre quando o pai realmente não, ou a mãe, né, não faz questão de ter esse convívio, né? Às vezes, depois adquire uma nova família e passa a não ter mais nenhum contato com a família anterior, né? Então, o abandono afetivo é mais nesse campo, né? E também existem processos sobre isso, né? Que os menores, representados por suas genitoras, né, ou genitor, eles ingressam em juízo, né, requerendo ao juízo que verifique o abandono afetivo e é até passível de indenização em alguns casos, entendeu? Ok. A doutora Aline Varela está mandando boa noite para a doutora, falou que uma ótima Boa explicação. noite. E a gente vai para as perguntas enviadas pelo chat do site. A Carmen Aparecida, ela pergunta, eu gostaria de saber qual a diferença e se existe alguma diferença entre alienação parental da síndrome de alienação parental. Bom, existe sim a diferença, né? Porque a alienação parental, ocorre realmente quando existe uma degradação moral, né, de um dos genitores por uma das partes, né? Quando aquele, para deixar assim bem claro, é quando assim, ou aquele pai ou aquela mãe chega e fala que o outro genitor é uma pessoa ruim, que o outro genitor não tem que ter convivência com ela, mas existe também a tal da síndrome da perseguição, né? Quando, às vezes, quando um genitor termina com o outro, tem aquele término, aquele rompimento do relacionamento, e normalmente ocorre isso quando um dos genitores ingressa em uma nova relação, e aí essa síndrome aí ela ocorre. Por quê?
tudo acha que o outro está fazendo algum mal a ele, entendeu? Aí não é real, né? Tá na cabeça de uma das pessoas, né? E é necessário se resguardar dessas situações também, porque existem pessoas que não aceitam o término do relacionamento, né? E passam realmente por problemas mentais após essa situação, que não é fácil, às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes até desperta uma bipolaridade, né? Que são várias doenças mentais que pode ser servir como um gatilho no término de uma relação. E aí pode despertar essa síndrome nele, de perseguição, de que o outro não gosta de mim, que o outro não quer que eu esteja perto, né? E na verdade aquela outra pessoa gostaria, por exemplo, que levasse o filho no parque para ela, entendeu? Que ficasse com ele. Então, existe essa diferença. Ok. E a gente vai para a próxima pergunta. A Renata está agradecendo pela explicação. E De a gente vai nada, para a próxima Renata, foi um pergunta, prazer. que é o Adolfo Lins, de Salvador. Ele pergunta qual o papel do conselho tutelar no caso quando ocorre alienação parental. Uma ótima pergunta. O Conselho Tutelar, ele é responsável, né, por zelar pelo bem-estar dos menores, né, das crianças e dos adolescentes. E, normalmente, quando eu trabalho num processo de alienação parental, uma das primeiras coisas que eu peço ao meu cliente é que vá até o Conselho Tutelar e relate o que está acontecendo para a conselheira para que ela acompanhe o caso, entendeu? Porque o Conselho Tutelar também tem um suporte psicológico e eles fazem um acompanhamento também em casa. Então, a conselheira vai na casa da pessoa para verificar o ambiente que aquele menor vive, quantas pessoas moram ali com ele, qual é o tipo de ambiente que ele está ali inserido. Então, no caso, o conselheiro ele tem um papel muito importante dentro desse processo, inclusive pode ser usado o relato do conselheiro tutelar como prova, pois ele faz ali uma análise, e assim como o psicólogo, ele faz um relato, né, detalhado da situação que o menor está vivendo, da escola, da casa, de como é todo aquele ambiente ali. E esse relato é enviado, sim, para o juiz, né? No caso, uma das partes pode requerer, ou as duas partes, ou até o juiz pode enviar um ofício para o conselheiro, né, anexar esse relatório ao processo. Então, é muito importante, sim. E eu aconselho também, foi uma ótima pergunta, que todo mundo que esteja passando por isso, busque, sim, a ajuda do conselheiro tutelar da sua região, porque normalmente é por bairro, né? Então, assim, no seu bairro ali, você vai no CRAS da sua cidade e procure o conselheiro e relate a situação que você está vivendo, para que ele possa acompanhar de perto e te ajudar. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Juliano Mendes, que é do Rio de Janeiro. Ele pergunta: eu gostaria de saber como é feito a perícia no caso de alienação parental. Então, normalmente essa perícia ela é feita no tribunal, é requerido pelo juiz e pelas partes. Normalmente o juiz ouve o menor e as partes envolvidas. Se existe um núcleo familiar, por exemplo, que hoje em dia é bem comum de pai, mãe separado, que ou o pai ou a mãe já tem um outro relacionamento, então eu ouvido também a madrasta, o padrasto, a avó, o vô, todas as pessoas que estão ali inseridas, além, é claro, do menor. E essa avaliação do menor, ela pode ser feita uma vez somente, ou, se for necessário, em várias ocasiões. Então, o perito, no caso do tribunal, vai chamar essas pessoas para terem conversas individualmente, não é coletivo, em horários diferentes, até para que as pessoas não se cruzem ali na situação. E ele vai perguntar várias perguntas, até perguntas parecidas para a maioria das partes, né?
para saber se existe ali uma contradição, alguém ali está falando uma coisa diferente do que realmente está acontecendo. E é feita basicamente assim. Ok. E a gente tem a pergunta da Lúcia Maria, de Minas Gerais. Ela pergunta se é cabível indenização quando ocorre alienação parental e, se sim, como pedir. Bom, não existe assim uma jurisprudência definida sobre esse tema de indenização nesses casos. Mas, assim, o que ocorre é que você pode sim ingressar com o processo, mas precisa ser um processo bem fundamentado, entendeu? Demonstrando, assim, realmente os danos sofridos, tanto a você quanto ao menor. Por exemplo, uma situação assim que uma das partes sofreu alienação parental e desenvolveu, às vezes, uma ansiedade, uma doença que veio ali a prejudicar, né, no trabalho, às vezes foi demitido por essa situação, porque estava com esse problema psicológico. Então, assim, uma questão assim, bem fundamentada, é possível sim ingressar com o processo de indenizatório na vara de família, requerendo essa indenização. Entretanto, precisa sim, para que realmente tenha frutos, né, não, que não seja em vão, é necessário que tenha assim provas robustas. Certo. Então, comprovando, tendo as provas, no caso, aí se entraria com o pedido. Sim. E a gente tem a última pergunta do Paulo Figueira, que é de São Paulo. Ele pergunta: quando ocorre alienação parental por parte dos avós, como se deve proceder? Bom, com relação aos avós, é o mesmo processo. Mas, entretanto, por exemplo, você está requerendo a guarda do seu filho, né? Aí normalmente, quando a gente ingressa com o processo de pedido de guarda, hoje em dia a maioria dos juízes já defere ali uma tutela de urgência, para que seja estabelecido esse convívio temporário até a audiência, porque às vezes pode demorar. Aí o que ocorre muito é o pai começar a ir buscar a criança ou a mãe, né? Só que a criança se recusar a ir com esse pai ou ir com essa mãe para a casa dele ou para fazer um passeio, né? Nos dias ali estabelecidos de convivência do juiz. E aí, o que que acontece? Quando existe uma recusa total, muitas vezes essa tutela ela é inclusive suspensa até a audiência para que o juiz entenda o porquê que isso está acontecendo. Então, nesse caso aí, que é o avô ou a avó que está praticando essa alienação, o que eu aconselho é que essa pessoa, né, que esteja passando por esse processo, ele busque ali provas de que, na verdade, quem está fazendo que o filho ou a filha não quer conviver com ele devido a essa alienação feita pelos avós. Por quê? Quando o juiz pede ali a perícia, né, para analisar a situação que aquele menor está vivendo, o avô e a avó vai ser intimado, né? Inclusive, da mesma forma que um genitor ou a genitora pode perder o convívio com o menor, esse avô e essa avó também pode, né? Porque da mesma forma que o avô e a avó têm direitos e têm deveres, então eles têm que também cumprir, né? Porque a gente sabe, por exemplo, no caso que o genitor não paga a pensão, o avô pode ser requerido para pagar a pensão. Então, a mesma coisa, se ele está ali praticando uma situação que é considerada totalmente reprovável para a saúde mental do menor, o juiz pode simplesmente afastar o convívio e proibir que esse parente, né, tenha ali o convívio com a criança. E, doutora, a gente está chegando no final da entrevista, faltou a gente falar algo que não foi dito, a doutora gostaria de acrescentar algo que a gente não tenha comentado aqui durante a entrevista? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu gostei muito das perguntas, achei que completou bem o tema. E o que eu gostaria de acrescentar mais para as pessoas assim que estão passando por essa situação, que eu sei que não é uma situação fácil, que
têm um desgaste emocional muito grande e que busquem ajuda. Não ache que vai melhorar com o tempo, que vai mudar com o tempo. Vou esperar um pouquinho mais, porque pode ser que daqui a um mês, a uma semana, um ano, mude. Na verdade, a tendência é piorar. Então, assim, enquanto as crianças são pequenas, é fácil você malear, né? Ali, às vezes, a criança não tá querendo ir com você, ela é pequenininha, mas aí você vai brincar com ela e tudo mais, e ela esquece, porque criança é pura. Só que quando chega na adolescência, na pré-adolescência, é quando a figura muda, porque já tem o hormônio e aquela situação do adolescente. Então, às vezes, ocorre muito dos pais esperarem, né? Não, eu vou esperar, eu vou esperar. E quando chega assim na criança de 10, 11 anos, ingressa com o processo. Só que aí, nesse período, até conseguir esclarecer tudo, até mudar essa situação, o desgaste emocional é maior. Então, se você está passando por isso, busque ajuda agora, não espere amanhã. É só esse o conselho assim que eu tenho a dar. Ok, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos. E para quem quiser acompanhar as dicas da doutora Cris Mosqueira, ela faz parte dos espaços jurídicos, pode estar acompanhando no site, que é espaçosjurídicos.com.br, e também pode estar acompanhando pelo Instagram dos espaços jurídicos. Doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, tirar esclarecimento, dúvidas ou até mesmo contratação de serviços. Eu atuo na comarca do Rio de Janeiro, né? Então, o meu telefone é 21 99 289 7051. O meu Instagram é Krisna, com K, underline Siqueira. E tem também o meu e-mail, que é krisnacoelho.adv@gmail.com. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser esclarecer, pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Muito obrigada. Ok, doutora, eu que agradeço a sua participação. E para quem quiser também o contato da doutora, é só entrar em contato com os espaços jurídicos, que o atendimento passa, o contato da doutora Cris Mosqueira, ou aqui pelos estúdios TPFest. Obrigada pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui. Um bate-papo legal volta no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada, Rita. Tchau. Tchau.